Bom dia! Bem-vindos a mais um bate-papo matinal. Meu nome é Elizabeth Josi e eu tenho plena certeza que nós iremos passar momentos incríveis refletindo sobre a palavra do Senhor. Então, desde já, eu peço ao Senhor que direcione e que conduza o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos lá? Hoje, nós vamos refletir no livro de Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 22 ao 33. Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 33. Então vamos lá? Vamos ler a palavra do Senhor? Moisés continua alertando a nova geração. Diz assim a palavra do Senhor. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês, junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. O Senhor, Ele fala de um lugar improvável. Sabe aquele lugar que você acha que você não vai ouvir a voz do Senhor? É naquele lugar que o Senhor falará com você, que o Senhor falará comigo. Nós temos que estar atentos para ouvir a voz do Senhor, independentemente do lugar onde nós estamos, porque o Senhor fala. O Senhor fala em todo o tempo. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: Eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. O povo de Israel estava com medo de continuar ouvindo a voz do Senhor e morrer. Eles estavam morrendo de medo. E eles confessaram isso a Moisés. E você? Você tem medo de ouvir a voz do Senhor? Porque o Senhor fala? Você tem medo? Nós sabemos que o Senhor é um Deus amoroso. O Senhor é um Deus misericordioso e que nós não precisamos e não devemos ter medo de falar e de ouvir a voz do Senhor. Aquele povo estava morrendo de medo e confessaram a Moisés o seu temor. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Eles permaneceram, mas mesmo assim estavam com medo. Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, nosso Deus, quer dizer. Você nos dirá tudo o que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. O povo pediu para que o Moisés fosse mediador entre eles e o Senhor. E eles fizeram uma promessa aqui. Eles falaram para Moisés: Moisés, tudo que você ouvir do Senhor, traga para nós e nós cumpriremos. Muitas vezes nós ouvimos de pessoas que têm uma maior aproximação com o Senhor, não que o Senhor não se aproxime de mim e de você, não se aproxima de mim e de você, ele se aproxima. Mas muitas vezes eu não ouço a voz do Senhor, muitas vezes você não ouve a voz do Senhor. E o Senhor utiliza mediadores.
para falar conosco. Mas muitas vezes nós não ouvimos e não cumprimos o que esses mediadores falam para nós ou nos aconselham. Lembrem-se, nós temos que devemos seguir conselhos dos sábios. O Senhor deixou pessoas sábias para nos aconselhar, para nos direcionar. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram quando falavam comigo, o Senhor me disse: eu ouvi a palavra que este povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem, Moisés. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim, tudo, absolutamente tudo, iria bem para eles e para os filhos deles, para sempre. Eu acrescentei o absolutamente tudo, para que eu e você, para que nós realmente pudéssemos ou possamos entender que quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, quando nós seguimos os mandamentos do Senhor, tudo vai bem para nós e para nossas famílias. Tudo vai bem, diz a palavra do Senhor. E eu creio na palavra do Senhor. Eu me esforço muito para crer nessa palavra. Vá e diga-lhes que voltem para suas tendas. Mas você, Moisés, fique aqui comigo e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que lhes darei para que seja deles. Tenham o cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou, diz Moisés para o povo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. O Senhor falou com Moisés. O Senhor aceitou que Moisés fosse o mediador entre ele e o povo, porque o povo estava com medo. E o Senhor mandou Moisés ensinar ao povo o que eles deveriam fazer. E assim Moisés o fez. E Moisés alertou o povo. Vocês querem prolongar os seus dias? Vocês querem viver bem na terra prometida? Então, vocês não podem se desviar. E esse é um alerta de Moisés para mim e para você, hoje. Se nós queremos ter uma vida prolongada, ter uma vida sem atribulações, ter uma vida tranquila, se nós queremos viver em paz, não sem problemas, mas em paz. Se nós queremos ter a tranquilidade para resolver os nossos problemas, nós devemos não nos desviar da palavra do Senhor. Nós não devemos nos desviar dos caminhos do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós devemos continuar retos no caminho do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Às vezes, o Senhor fala através de mediadores, mas a maioria das vezes o Senhor fala diretamente comigo e com você. Basta que eu e você, que nós fiquemos alertas para escutarmos a voz do Senhor e seguirmos, é óbvio, todos os seus mandamentos. Todos os seus mandamentos. Você está pronto? Você está pronta para ouvir a voz do Senhor?
Nós estamos nos esforçando para isso, não é mesmo? Eu estou, e eu tenho certeza que você também. E o Senhor, Ele sonda os nossos corações. E Ele sabe das nossas intenções. Ele sabe que nós estamos nos esforçando. Continue reto nos caminhos do Senhor. Finalizamos aqui mais um bate-papo. Eu tenho plena certeza que com gostinho de quero mais. Então, eu te espero amanhã para mais um bate-papo. E desde já, eu desejo e eu declaro que o seu dia, assim como o meu, será abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Eu te espero amanhã para mais um bate-papo. Tchau, tchau.